Então vamos lá. No ano de 2002, por conta aí de um desentendimento interno, o prefeito petista de Guarulhos, Celso Daniel, estava disposto a denunciar a cúpula do seu partido por todos os esquemas de propinas e de financiamentos ilegais de campanhas. Fato que, se viesse à tona, acabaria com a eleição do Lula. O cachaceiro tinha fracassado nas eleições de 89, 94 e 98. Só que 2002 prometia. Tendo deixado para trás a imagem do sindicalista radical, o novo Lulinha, Paz e Amor tinha tudo para cair nas graças de milhões de brasileiros. Isso se nenhum escândalo de corrupção envolvendo o seu partido viesse a público. E tudo indica que foi justamente para evitar tal escândalo que o prefeito de Santo André foi morto a tiros após uma suposta tentativa de sequestro. Eu vou tentar resumir todo o episódio. Celso Daniel estava saindo de um jantar com um amigo chamado Sombra. Seu carro foi interceptado e ele foi arrancado de dentro, apesar do carro ser blindado. O motorista alegou que não conseguiu acelerar para fugir e também não conseguiu evitar que os bandidos abrissem a porta, porque coincidentemente, naquela hora, o carro teria tido uma pane elétrica. Porém, a perícia não apontou qualquer tipo de falha, nem nas travas das portas, nem no câmbio do veículo. Já o seu amigo Sombra não despertou o interesse dos criminosos e saiu completamente ileso. Os supostos sequestradores, depois de presos, declararam que queriam apenas sequestrar alguém a esmo. Não imaginavam que a vítima escolhida era o prefeito de Santo André. Afirmaram também que quem atirou foi um menor de idade. O tal menor assumiu a autoria do crime, confirmando toda a história. No entanto, quando a polícia mostrou algumas fotos de Celso, ele não fazia a menor ideia de como era o rosto da sua vítima. Depois da morte de Celso Daniel, 6 pessoas ligadas de alguma forma ao caso também morreram em circunstâncias totalmente misteriosas. Dionísio, um dos sequestradores, foi assassinado alguns meses após o crime. Em novembro de 2002, o amigo de Dionísio, Sérgio Orelha, foi fuzilado. O investigador de polícia Otávio Mercier, que um dia antes da morte de Celso tinha feito uma ligação para Dionísio, também foi encontrado baleado em sua casa. Em fevereiro de 2003, mataram o garçom que serviu Celso Daniel antes do crime. Algumas semanas depois, Paulo Henrique Brito, que tinha testemunhado a morte do garçom, também levou um tiro e morreu. Em novembro de 2004, Irã Moraes, o agente funerário que ligou para a polícia após reconhecer o corpo do prefeito jogado na estrada, levou 2 tiros e morreu. Em outubro de 2005, o legista, que encontrou marcas de tortura no cadáver de Celso Daniel, foi encontrado morto em seu escritório. Depois desse verdadeiro festival de queima de arquivos, todos aqueles que poderiam apresentar uma ameaça ao projeto de poder que o PT desenhou para esse país foram também assassinados ou tiveram suas vidas obscuramente ceifadas. Em 2014, véspera de eleição, morre assassinado em um suposto assalto o ex-coronel Paulo Malhães, que revelou na Comissão da Verdade que Lula mandou matar 2 sindicalistas para conquistar o poder no sindicato. Ainda em 2014, um acidente aéreo mata o presidenciável Eduardo Campos, que na época estava em ascensão em todas as pesquisas. Inclusive, um dia antes da sua morte, ele tinha dado uma convincente entrevista no Jornal Nacional que tinha potencial de desbancar Dilma e Aécio. Em 2016, o ex-presidente da Vale, que escreveu uma carta para Dilma contendo denúncias de corrupção, também morreu misteriosamente em um acidente de avião. Alguns meses depois, ainda em 2016, morre num suspeito suicídio o empresário que era dono do avião que caiu com Eduardo Campos. Em 2017, o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, morreu também em queda de avião às vésperas de voltar ao trabalho para homologar a delação mais importante, que prometia trazer provas documentais contra Lula e Dilma. Em 2018, em plena corrida presidencial, Jair Bolsonaro, o candidato que tinha virado um verdadeiro fenômeno no país inteiro, leva uma facada na barriga. Alguns milímetros ou alguns segundos, e hoje, Fernando Haddad, o poste de Lula, estaria dando continuidade ao projeto petista de poder, enquanto Bolsonaro seria só mais uma ameaça devidamente eliminada.
O delegado que investigou o caso concluiu que Adélio, o autor da facada, era só um maluco que agiu sozinho. Porém, esse maluco estava muito bem instruído e devidamente financiado. Tinha um roteiro tático, estava informado de itinerários da campanha. Em seu poder estavam 2 celulares, um notebook, comprovante de passagens e dinheiro. E também tinha um álibi muito bem forjado, no caso, uma visita ao Congresso Nacional. E quando foi pego em flagrante, em menos de 24 horas, estava sendo representado por 3 dos advogados criminalistas mais bem pagos do país. Bom, o fato é que a facada que não matou o candidato acabou ajudando a eleger o presidente. Ou seja, um erro na condução de um possível plano. Um erro que eles não esperavam. Sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra. Né? Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro, ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro. Ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro. Eu não estou querendo fazer acusações levianas. Se a justiça concluiu que Adélio foi apenas um lobo solitário, quem sou eu para discordar? Nesse vídeo eu apenas apresentei alguns fatos, que podem ser fatos aleatórios, ou que podem ser fatos que estão devidamente conectados ao atentado que Bolsonaro sofreu em 2018.